Olá a todos que estão aqui conosco. Eu vou iniciar esse nosso momento me apresentando. Eu sou a professora Aline Kerber, sou mestre em letras, doutoranda em educação, e hoje nós vamos falar um pouco sobre infância, sobre educação e sobre umas novas, talvez não tão novas, mas novas correntes voltadas às experiências, às vivências e ao contato com a natureza, voltado aos nossos pequenos, né? A gente vem conversando muito, vem falando muito sobre questões, N questões voltadas à educação e num repensar sobre as rotinas escolares quando pensado sobre especificamente a infância, né? Então, sobre os espaços e as experiências escolares voltados para as crianças. Muito se pensa quanto à questão da problemática da longa carga horária que as crianças passam desde muito jovens dentro dos espaços escolares e de como que estes espaços e esses profissionais conduzem todo esse período que a criança permanece, então, com eles nesses locais. E aí vem toda uma preocupação sobre o que seria o ideal para a infância, né? Pensando que as crianças passam, muitas vezes, né, 8, 10 horas dentro de uma escola desde os 6, 7 meses de idade. Então, claro que a gente não pode pensar em uma rotina muito fechada, muito acirrada, aquela história clássica, cadeira, né, papel, como convencionalmente se faz no ensino fundamental. Então, mesmo no ensino fundamental, nos anos iniciais, é preciso repensar algumas questões, porque é urgente entender o tempo e a idade em que esses, né, pequenos indivíduos, pequenos sujeitos estão inseridos dentro desses ambientes. E pensar que, diante de tantas mudanças que a sociedade sofreu já nas últimas décadas, né, a gente percebe que apenas a educação segue ainda num padrão tradicional de tantos anos, tantas décadas atrás, né? Então, é sim muito importante, muito urgente pensar e repensar a educação para a infância. E aí, falando sobre isso, nós vamos falar hoje de forma rápida um pouco sobre essas questões. Eu vou projetar aqui para que vocês tenham noção do que nós vamos tratar hoje. Deixa eu apresentar aqui. Bem, então, como havia falado antes, né, nós vamos falar de infância, vamos falar sobre crianças e sobre infância e esse tempo de vivências, de convivências e de experiências que eles têm ou deveriam ter nos espaços escolares, né? Eu já antecipo, né? Eu não faço aqui uma crítica sobre o que se tem de estrutura escolar, né? De estrutura de escola e de didática, né? Vamos apenas refletir e começar a pensar novos caminhos, né? Isso é uma coisa que leva tempo, mas que precisa ser iniciado em algum momento, de alguma forma. Então, vamos nós aqui falar um pouco disso, né? Então, para começar, falar sobre infância, vivência, experiência, convivência, parece um tanto óbvio, né? Nossa, mas é óbvio que a gente vai falar sobre criança, vai falar de correr na grama, né? De brincar na rua. Parece óbvio, e é, na verdade. Mas e na prática, como é que isso está funcionando de fato dentro das escolas? Né? Vocês talvez sejam da geração que não vivenciou a educação infantil, que ingressou na primeira série ali aos 7 anos. Então, pensa, uma criança aos 7 anos tem uma maturidade X, né, para ingressar na primeira série, né, naquele tempo. Hoje, as crianças estão dentro da lei da obrigatoriedade, elas ingressam na escola aos 4 anos, nas turmas de jardim ou de pré-escola, né?
Dependendo, pensando a data corte ser 31 de março, dependendo da data de nascimento dessas crianças, né, se for entre janeiro e 31 de março, ainda eles vão iniciar o ano letivo com 3 anos de idade. Pensem com carinho o que é uma criança com 3 anos de idade. O que ela faz, o que ela deseja, como ela se comporta. Pensem as suas crianças nas suas casas, não pensem os alunos, pensem as crianças em situação cotidiana, na sua casa, seus sobrinhos, filhos de amigos. Como se comportam essas crianças de 3, 4 anos de idade? Aí vocês pensem comigo, é possível, é saudável, é coerente nós colocarmos essas crianças de 3, 4 anos em uma rotina de 10 horas, em 200 dias letivos, dentro de uma sala de aula, né, trabalhando apenas com papel, muitas vezes, com questões ali de uma iniciação à alfabetização. É importante o conhecimento de letras? É importante apresentar o sistema alfabético, o sistema de escrita? Sim, mas existem tantas formas de fazer essas apresentações para essas crianças de 3, 4, 5 anos. Né? E, inclusive, pensando nas crianças de primeiro ano, 6 anos, ainda são jovens, pensando de novo a data corte, muitos vão iniciar o primeiro ano com 5 anos de idade. Como que nós vamos colocar crianças de 5 anos de idade sentados durante 4 horas em uma cadeirinha, numa vivência de caderno, lápis, borracha e lousa, né? Então, isso nós precisamos pensar além dos alunos, pensar as crianças que nós convivemos e imaginar elas nesta situação escolar. Nesse momento, nós começamos, então, a refletir como que funciona esse sistema escolar. E pensando que existem outras formas interessantes de pensar as próprias aprendizagens através de experiência, de convivência, vivências, é que nós vamos tratar um pouquinho disso, né? Então, a gente já falou um pouco aqui o que acontece no espaço escolar, né? Claro que ao lúdico, às cantigas, aos jogos, há sim tudo isso, mas se torna uma parcela, de certa forma, pequena. E se formos estender, então, isto para outras questões, como estas três que a gente vai explorar agora, isso se tornam momentos ainda mais pequenos, mais raros, né, na rotina escolar da infância. Né? Então, eu trago para vocês aqui, para a gente começar essas reflexões, 3 pontos que nós vamos pensar hoje. Né? Nós temos tantos outros pontos para pensar, mas hoje nós vamos pensar estes 3. Primeiro, que seria a convivência e a interação entre diferentes faixas etárias. Eu vou falar mais para frente, mais especificamente sobre isso, né? A gente antigamente falava sobre multisseriação. Ainda existe as turmas multisseriadas, mas essa convivência, essa interação entre faixas etárias diferentes, que muitas vezes é estruturado no ambiente escolar para justamente não ocorrer, ela é muito benéfica, e nós vamos falar mais para frente especificamente disso. O outro ponto é sobre as experiências, com os elementos naturais desconstruídos. O que seria isso? Vamos brincar com galhos, folhas, pedras, a própria terra, a própria árvore, a água, né? Não só com brinquedos já estruturados, ou seja, que já vem com a proposta pronta. Hoje nós vamos jogar um quebra-cabeça que já tem o desenho pronto, né? Então tu só tens uma possibilidade, né, de encaixe, uma possibilidade de jogo com aquele elemento. Hoje nós vamos brincar com, deixa eu pensar, com blocos de encaixe já são bastante bacanas, mas daqui a pouco nós vamos brincar com as panelinhas e a cozinha, né, que já também são elementos estruturados específicos, mas esses ainda são elementos que deixam uma margem. Mas pensem então em jogos mais específicos, o puxa-batata, não tenho nenhum tipo de marketing aqui, tá, pessoal? Mas assim, o puxa-batata, o antigo vira-mesa, o pula-pirata, os jogos de vai e vem, enfim, tá? Jogos estruturados prontos, aqueles que se tem possibilidades mais restritas de como
brincar de como trabalhar com ele, porque ele já vem com a sua proposta pronta, né? Com as cores prontas, os bonecos prontos, as peças prontas. Então a criança recebe o material todo pronto. Ela não precisa, de certa forma, forçar um pouco da sua criatividade, né? Para trabalhar em cima daqueles elementos. E aí que entra a importância de oferecer esses elementos desconstruídos que a gente encontra na natureza, por isso esses elementos naturais, né? E a terceira possibilidade, então, de tempo livre para criar, né? Eu gosto muito de colocar que a palavra escola, ela vem do skol, que significa tempo livre, dentre outras, né, questões, mas um dos significados atrelados a este termo é tempo livre, tempo de descanso. Por quê? Porque é dentro de um tempo livre, ou como se chama, do ócio, que a gente se provoca, né, e se força a criar, porque o ócio nos deixa nesse momento de o que vou fazer, como vou fazer, e é aí que surgem as ideias, surgem as outras possibilidades, e a criança também precisa de momentos livres e de ócio para criar. Né? Já dei uma palhinha do que a gente vai falar nesses 3 elementos, né? Mas só para deixar um gostinho, agora a gente se aprofunda um pouco mais. Vamos pensar agora só na primeira questão, né? Vamos refletir sobre a questão das diferentes faixas etárias em interação, integração. Geralmente nas escolas, quando acontece em escolas maiores, que tem turmas com mais diferentes faixas etárias, tá? Que vai ter, por exemplo, turma de maternal e turma de primeiro e segundo ano, que já dá uma diferencinha bem interessante de idade. O que geralmente as escolas fazem? Elas estruturam cronogramas onde os recreios vão ser separados, né? Seja o recreio como o momento do lanche, seja como o momento de pátio, tá? Onde os momentos de pracinha vão ser separados, onde muitas vezes as atividades coletivas, que são coletivas, vão ser feitas em momentos separados com essas diferentes faixas etárias. Eu entendo que as escolas fazem isso para evitar qualquer problema, porque as crianças pequenas, às vezes os grandes não têm tanto cuidado, aquela coisa toda. Eu entendo toda essa fala, eu convivo em ambiente escolar, sei como é, sei que a logística nem sempre é fácil, mas o que ocorre quando nós provocamos e possibilitamos essa integração? Acontece que as crianças passam a compreender que este convívio pede certas condutas, certas posturas, certos cuidados, faz com que eles compartilhem, cooperem entre si. Não vai ser no primeiro dia? Talvez não. Talvez os primeiros momentos sejam um pouco caóticos, como tudo quando começa, porque eles não sabem como lidar com aquela situação, eles não têm a obrigação de saber como lidar com uma criança mais jovem, né? Nós somos adultos e compreendemos isso. Eles são todos crianças, apesar de maiores e menores. Então, ao longo do tempo, os maiores compreendem, diante também da fala e da orientação dos profissionais, compreendem que os pequenos exigem um certo cuidado, né? Porque são menores, são mais frágeis, ainda não compreendem tão bem. Os grandes passam a se sentir num lugar de responsabilidade, de ser os mais velhos, os maiores, responsáveis por conduzir, por cuidar, zelar, ensinar os menores. Então, eles se colocam nesse local de estar sendo exemplo de alguém, passam a se comportar de uma forma geralmente mais responsável, mais cuidadosa, passam a ter condutas de zelo com os pequenos. E agora pensando os pequenos passam a ver outros saberes de crianças que estão em outros níveis de aprendizagem, o que é muito bacana mesmo. Então, eles passam a se interessar por outros assuntos, por outras questões, porque eles percebem, veem, ouvem o que os maiores estão falando, o que é bem legal, o que os maiores estão brincando, quais são os jogos dos maiores, qual é a conduta dos maiores, e se os maiores estiverem realmente
com essa vigia de como eu me comporto diante dos pequenos, eles vão ter condutas mais passíveis de ser seguidas, né? E mais adequadas, enfim. E os pequenos vão se estimular a buscar uma outra etapa, um próximo nível, né? Para que eles se aproximem desses maiores. Passam também a tentar seguir os maiores. Então, é muito interessante essas questões, dentre tantas outras, né? Porque a gente traz também aquela questão daquela citação, né? Que a pessoa, ela só aprende o que quer e só ensina o que sabe. Então, o que acaba acontecendo? O maior, quando se apodera do que ele aprendeu, dos saberes que ele tem, ele passa a ensinar aos pequenos. E este momento dessa troca de saberes é muito rica, porque os pequenos também sabem coisas que às vezes os grandes não sabem, questões culturais, inclusive. E eles também vão trazer essa bagagem e também vão ser ouvidos, porque por mais que os maiores sejam maiores, eles ainda estão entre os seus, estão entre crianças. Então, essa troca de aprendizagens, ela é muito rica e ela acontece de forma muito natural dentro desses momentos de convivência, de integração entre as diferentes idades, tá? Então, é muito importante oportunizar isso nas escolas. Exige, sim, uma supervisão, uma orientação dos profissionais, no caso, né? Sim, com certeza, até que as crianças todas estejam habituadas àquela situação e compreendam, né, como que deve ser conduzido de forma que ocorra tudo bem. E além dessas questões, para fechar essa primeira reflexão, pensemos também que eles interagindo entre diferentes idades, eles se veem numa situação de maior heterogeneidade. Tudo bem que quando eles estão de mesmas idades, eles já têm questões ali de diferenças entre si, mas com os maiores, eles percebem diferenças maiores, tanto fisicamente, quanto comportamental, quanto cultural. Então, as trocas, as questões de respeito à diversidade, elas se maximizam, se ampliam diante de uma convivência entre diferentes idades, né? Então, pensem o quão rico são esses momentos coletivos, né? Todo momento coletivo ele é de troca e é rico, mas esses momentos em específico que vão envolver diferentes momentos de vida que essas crianças estão. Encerrando, então, como eu disse, nós vamos pensar coisas, né? É um momento breve que nós vamos ter aqui hoje. Pensamos, então, passamos para a reflexão ao nosso segundo ponto. Nosso segundo ponto, ele traz a questão da importância do contato com os elementos naturais e desestruturados ou desconstruídos, né? Como eu já dei aquela palhinha antes, as crianças hoje elas estão recebendo um grande volume, né? Uma grande quantidade de informação pronta, de elementos prontos, onde eles brincam, eles interagem, se desenvolvem, sim, mas eles não se eu não gosto muito de usar esse termo porque parece forte, tá? Mas eles não se forçam a produzir a partir do nada, né? A partir de algo que não traz uma proposta pronta, que não é óbvio, não é claro. Eu pego essa caneta, eu sei que ela é para escrever ou para desenhar, ok? Já sei. Mas e se eu pensar mais a fundo e tiver que tirar a ponta, deixar ela com o tubinho vazio e usar ela como uma zarabatana? Quem nunca fez isso, né, quando era criança? Faz a bolinha, bota lá dentro, né? Mas isso exige um esforço, né, que não é, muitas vezes não é natural, né? Isso que ela é um elemento estruturado, tá? Então, eu precisei já ter uma vivência com ela em outro formato para lembrar da zarabatana. Agora, se fosse oferecido esse elemento, já o tubo vazio, sem a ponta para escrita, o que eu pensaria a partir dela? O que eu pensaria a partir de um tubo? Ele pode ser uma zarabatana, ele pode ser um canudinho para sugar alguma coisa, ele pode ser um canudinho para soprar uma bolinha para andar. Aí as possibilidades começam a mudar.
Ele pode ser um tubinho para eu botar massinha de modelar e prensar e sair do outro lado? Pode. Então, quando tu oferece algo que não vem com uma proposta clara, pré-definida, tu acaba provocando a criança a pensar as possibilidades daquele elemento. Então, se tu coloca uma criança num pátio, sem nenhum brinquedo, brinquedo, eu digo assim, os brinquedos, né, já com a proposta específica, né, mas, vocês agora vão brincar no pátio, com o que o pátio tem a oferecer. Os galhos, as folhas, a areia, as árvores, as pedras, os próprios bichos, insetos, né? Claro, né? vai se prevenir que não tenham animais peçonhentos, enfim, né? Mas brincar com esses elementos é fantástico o que as crianças criam quando elas precisam criar a partir do nada. Que o adulto não chega e diz assim, hoje vocês vão brincar no pátio na areia. Vocês vão brincar de construir castelinhos. Ou vocês vão ir para o pátio e vão brincar de fazer colagem com folha. Eu já estou direcionando. São momentos produtivos? São. E são muito legais de existir. Mas tenham o cuidado de garantir que há momentos em que vocês, profissionais, não vão direcionar. Hoje nós vamos brincar no pátio. Ponto. Prof, o que nós vamos fazer? O que vocês quiserem. No primeiro momento, eles estranham. Alguns vão ter dificuldade. Alguns vão observar o que os outros colegas vão fazer. Aqueles que já têm, são mais proativos, mais criativos, mais despachados, daqui a pouco já vão começar no primeiro dia milhares de ideias. E alguns vão observar, vão copiar, ou vão pensar alguma coisa semelhante a partir do que o colega está fazendo. As possibilidades são inúmeras. E busquem uma calma, uma segurança de olhar o que eles estão fazendo e permitir. Analisem. É perigoso? Não. Oferece algum risco? Não. Está gerando algum estresse, algum conflito? Não. Então, deixa. Deixa acontecer, deixa fluir o que eles estão criando, porque esses momentos são de enorme importância, são os momentos criativos. E essa questão, né, do contato com a natureza, que é riquíssima em elementos desconstruídos, né, elementos naturais, é que e nós temos nas escolas, geralmente nós temos um pátio, às vezes um pátio um pouco menor, enfim, mas geralmente todas as escolas têm um pátio. Algumas escolas acabam transformando o pátio, que já era rico com os elementos naturais, em um pátio com muitos elementos prontos. Muita pracinha, muito playground. É bom ter? Sim. Precisa ter pracinha? Sim. É importante também para a criança ter esses playgrounds. Mas cuidem para não esgotar os espaços, não esgotar os elementos naturais. Não cubram a grama e a areia com grama sintética ou o piso, pior ainda, né? A grama sintética ainda dá uma sensação ali sensorial legal. Né? O piso, enfim, não cortem as árvores, né? Até por questões de sombra, todas as, mas elas também são um local para subir, para analisar o tipo da folha, o movimento que a folha faz no vento, ou aquela questão de algumas espécies que vão, né, perder as folhas em certa estação, florescer e florir em outras. Inclusive, se for possível, árvores frutíferas, olha, são um plus. Então, assim, cuidem um pouco também com isso. Né? Percebam a riqueza que há num ambiente que não tem playground. E desses momentos que as crianças vão explorar esses espaços, do jeito que elas acham que deve ser explorado. E elas vão mudando também a forma de explorar, porque elas vão esgotando possibilidades e criando outras. E essa fala dessa segunda reflexão, ela vai engatar direto na terceira, porque é justamente essa questão dos espaços livres, os momentos livres para criar e para descobrir, para criar, recriar, repensar as inúmeras possibilidades. Eu trouxe uma brincadeira aqui do jogo da forca, né? A gente brinca, para que a gente compreenda de uma forma muito simples que tudo
pode ter várias opções possíveis, tá? Então, aqui eu vou induzir vocês, né? Eu tenho uma figura de um animal e tenho um espaço para formar uma palavra e as duas primeiras letras, E, L. Pensando o animal que está ali embaixo, geralmente a gente vai pensar e formar, e cabe aqui a palavra elefante. Certo? Não está errado. Mas se eu retirar o elemento do animal, ou se eu olhar para ele, mas pensar que existe algo além, eu posso formar nesse mesmo espaço elemento, elevação. Não precisa necessariamente ser vinculado à figura. Assim como as atividades das crianças não precisam necessariamente sempre estar vinculadas a alguma proposta fechada, específica, muito específica. Né? Por quê? Porque as criações que as crianças fazem em espaços livres, em momentos livres, elas por si só já se justificam. Então, elas não precisam estar elencadas a outra coisa. Elas por si só já vão se explicar, elas vão ter fundamentos em si mesmas. Então, para que as crianças tenham essa capacidade de olhar para uma tela como esta, ver alguns elementos, mas pensar que não existe só a possibilidade do elefante, que ela não é a única possível, nem a única aceita, nem a única correta. Que dentro do EL, mesmo com a figura do elefante, a gente pode pensar outras palavras. E talvez vocês pensem outras ainda. Né? Se tiver espaço aqui na hora da veiculação do vídeo, se tiver chat, fiquem à vontade para colocar as palavras que vocês encontraram dentro destes espaços. E isso que eu fui restritiva. Eu coloquei espaços específicos, né? Ou seja, palavras de número específico de letras. Né? Mas, assim, essa brincadeira, esse joguete que eu trouxe para vocês é só para que vocês compreendam o que a gente deve fazer com as crianças. Deixem que eles pensem outras possibilidades, né? Outras formas possíveis, né, de lidar com os elementos, com os conteúdos, né, com os conhecimentos, com os saberes que eles trazem, com os saberes que vocês estão trazendo, e que eles compreendam que o mundo é grande, o mundo é vasto, que a vida é rica e que as oportunidades e opções são muitas, as possibilidades são inúmeras. Isso caracteriza uma mente criativa, e uma mente criativa não tem limites. Um ser humano criado dentro desses preceitos vai ser um adulto que não encontra limites para a sua própria criação das coisas. Então, pensem, né, para a sociedade, para o futuro da sociedade, pessoas criativas que vão encontrar soluções, porque para eles nada é impossível. São muitas as possibilidades. Né? Então, a gente também precisa pensar a criança como ser que ele vai ser ainda. Não estruturar porque eu quero que ele seja, né, com altas habilidades matemáticas. Não, deixe que isso vai acontecer naturalmente, mas pensar em formar seres criativos, porque o resto vem. E na prática, então, eu trago um pouquinho para vocês de um relato pessoal. Eu vivenciei por muitos anos escolas rurais que ainda possuem turmas multisseriadas, que são essas turmas, né, de faixas etárias diferentes, né, níveis diferentes de aprendizagem, enfim. E como que isso funcionou bem? A mais atual foi uma situação que eu não cansava de me encantar todos os dias, porque eram mais de 40 alunos e eles compreendiam desde os 4 anos, que seria o Jardim A, o pré-A, até o terceiro ano do fundamental, alguns ali com 9. Então, dos 4 aos 9 anos, dá uma lacuna de 5 anos. Pensem como uma criança muda dos 4 aos 9 anos durante essa caminhada. Então, claro que eles eram muito diferentes, né? Os de 4 para os de 9. E eles, todos os dias, conviviam em situação de intervalo, de recreio, ou de pracinha, ou de atividades coletivas, né? Projetos da escola. Sempre, todos os 40 e poucos juntos.
Nunca fizemos um projeto, eu e as colegas, ou coisas que não pudessem, que eles não pudessem usufruir dos momentos juntos. Tudo era compartilhado, tudo era junto, a não ser, claro, as salas de aula, né, que os de alfabetização tinham a prof e a sala deles, né, e os do pré, no caso, do jardim, que era um jardim misto, também tinham a sala, né, separada. Mas todas as situações fora da sala de aula e que nós tínhamos um cuidado de proporcionar diariamente situações na rua, né, no pátio, salvo dias de chuva, né, para que eles justamente tivessem contempladas esses 3 pontos que eu trouxe para vocês. Então, todos os dias eu posso falar com muita tranquilidade e muita segurança. Todos os dias eles tinham a oportunidade de contemplar esses 3 pontos. A convivência de diferentes faixas etárias, de idades, o contato com a natureza e com os elementos não estruturados, né, naturais, desconstruídos, e o momento livre para a criação. Todos os dias eles tinham essas 3 questões contempladas. Gente, eles tinham um perfil muito específico, muito específico. Um perfil maravilhoso de alunos maravilhosos que nós podíamos deixá-los nessa convivência de 4 a 9 anos e não aconteciam problemas. Acontecia o quê? Cair, ralar um joelho, né? Coisas que acontecem independente de ter essas diferentes faixas etárias ou não, né? Mas assim, problemas entre eles, problemas de convivência, problemas de desrespeitar um colega, enfim, esses problemas não existiam, não existiam. Foi um trabalho que nós fizemos ao longo de todo um ano e deu muito certo, muito certo. Então, fica aqui para vocês é possível. Na prática, é possível. E é lindo de ver. Eu não vou saber explicar para vocês o perfil que eles desenvolveram, porque só vendo, só observando eles em interação, brincando, se ajudando, compartilhando, cooperando, criando juntos, não tem como definir, entende? Colocá-los dentro de um molde, porque eles eram tantas coisas, eles eram tantos e tantas coisas quando estavam naqueles momentos de convivência, que eu conseguia olhar para eles e pensar que no futuro eles vão ser adultos maravilhosos. Então fica aqui um relato pessoal, né, dessa aprendizagem que eu também tive como profissional de ver na prática como que isso acontece, né? Mas então, indo agora para o nosso encerramento para encerrar. Qual é o X da questão, então? O X da questão é a criança, é a infância. E é o que nós precisamos compreender por infância, compreender o que a criança necessita, o que a criança deseja, o que a criança busca quando naquele momento da vida e proporcionar para ela, para que dentro deste ambiente ela tenha o máximo de crescimento, o máximo de exploração das possibilidades dela e do meio onde ela está inserida. Então, que nem eu trouxe aqui para vocês, né? O X da questão é a criança e com isso é possibilitar que ela mergulhe no mundo de possibilidades, que ela entenda que esse oceano é vasto, cheio de descobertas, né? E observar, né? Claro, observar, orientar, mas não necessariamente guiar. A gente tem que ter um pouco de cuidado com a questão do guiar o aluno, guiar a criança. Quando ela pedir, e ela pede ajuda, auxílio, apoio, exemplo, sim, você vai, guia até o ponto em que ela assumir o rumo sozinha, em voo solo. E aí você não guia mais. Você se coloca como aquele que observa, o espectador, né? Aquele que observa, né? Para se for necessário, se for, a gente intervém. Se não,
temos que ter um pouco de cuidado com essa questão do guiar o aluno, né? A gente precisa observar, precisa supervisionar, precisa orientar, sim, mas não necessariamente que a criança precisa ser o tempo todo guiada por um adulto, porque daí ela perde essa terceira questão ali, que é do tempo livre, espaço livre, para que ela se desenvolva, para que ela crie, para que ela busque, porque se ela estiver o tempo todo guiada por um adulto, ela não tem espaço para se guiar sozinha, né? Então fica aí uma questão importante. Mas vamos lá, que o mundo é grande, né? Como eu disse antes, o oceano é vasto e ele está aqui à nossa disposição. O mundo ele está apenas esperando aquele ser que resolve se aventurar a conhecê-lo, a mergulhar nele, a escavá-lo, né? A realmente desbravar o mundo. Né? E que sejamos todos nós um pouco aventureiros para fazermos isso não só para as crianças, mas com as crianças. E vocês vão ver a diferença que é esse convívio, essas experiências nessa linha de pensamento para a infância. Então, para não me estender mais, né, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Fico à disposição. Estes são os caminhos para que vocês possam me encontrar, para trocar ideias, para levantar questionamentos, né, porque só reflete quem se provoca e se questiona, né? Então, isso tudo é muito bem-vindo. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo por esses canais. E ficamos por aqui. Deixa eu já fechar aqui a nossa apresentação, que a gente possa se ver um pouquinho mais. Ficamos por aqui, então. Até a próxima e que desejo a todos novos caminhos, novas descobertas para com as crianças dentro dessa nossa educação que eu amo tanto e confio que vai dar os seus passos melhores logo mais. Ok? Muito obrigada e até a próxima.